bom, muito bom. Deixa eu primeiro falar a todos vocês que nós preparamos esse material e ele será dividido em 3 partes para facilitar a vida de vocês, ok? Primeiro nós teremos a leitura do texto e logo em seguida nós teremos uma fala acerca do momento atual e, por fim, a explicação do contexto bíblico, teológico e da proposta a que estamos apresentando esse texto. Deus abençoe. Vamos lá. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Glória a Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Gessé e estou aqui mais uma vez e assim eu estarei ao longo de todos esses dias compartilhando com vocês algumas porções da palavra de Deus e demonstrando aqui o sincero interesse de apresentar alguns textos bíblicos que ao longo deste processo que nós estamos chamando de quarentena, estão sendo utilizados, estão sendo postados, estão sendo mostrados às pessoas. Hoje, a pedido do meu querido irmão Ediel Silva, Ediel da Silva, da igreja aqui de Campo Grande, eu vou falar sobre o texto de Isaías, capítulo 26, tá bom? Fica com a gente aí. Queridos, veja o que está escrito aqui. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteia, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és reto, tornas suave o caminho dos justos. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois, quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem.
que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Ó Senhor, o nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome honramos. Agora, eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão. Tu os castigastes e os levastes à ruína. Apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinastes, sussurraram uma oração. Preste atenção. No meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão. Os teus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz os teus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os seus mortos. Esse é o texto de Isaías, capítulo 26. Vamos meditar? Os dias atuais passam pelas seguintes condições. Nós estamos entrando num processo interessante. O mundo está sendo bombardeado, principalmente o Brasil, de muitas informações, algumas excelentes, como, por exemplo, o cloroquina, o possível mecanismo, a possível fórmula, o remédio que talvez nos ajude a espantar esse mal e a diminuir a intensidade dessa crise. Eu estou atento assim e com expectativa por conta de que eu tenho a minha mamãe, o meu papai, minha mãe tem 70 anos, meu pai tem 80, a minha sogra, como eu já disse aqui, já tem quase 70, meu sogro, eu tenho amigos, eu tenho companheiros, eu tenho pastores sérios que estão dentro desse grupo de risco. Eu ainda, dentro dos números propostos, não estaria por conta da idade, mas faço parte de todo um contexto. Então, eu entendo que eu também preciso me cuidar, e assim é comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, né, os meus filhos novos, e mesmo assim eles estão se cuidando, os que estão em São Paulo, os que estão em Rio Grande do Sul, os que estão em Miranda, são crianças, são homem, mulher, é o Júnior, é a Amanda, é o Cadu, é o Davi, são crianças que estão buscando se cuidar da melhor maneira possível, e esse é o papel do cidadão brasileiro. Nós não precisamos nos assustar, não precisamos nos assombrar. Você não é um pecador porque está obedecendo a lei. Eu tenho pastores que estão atentos, que estão sendo bombardeados por conta da sua postura de seguir as determinações do Estado. Não tem ninguém combatendo a sua fé. Estão pedindo que você assuma um posicionamento diferente, aliás, um posicionamento social. Nós estamos chamando de proteção social, de engajamento social, onde você, que ao longo de todos esses dias tem sido confrontado porque não sai do celular,
Você está rodeado da sua esposa, do seu filho, dos seus amigos, dos seus irmãos, e está no celular trocando ideia com pessoas de outro lugar. Agora é hora de você conversar com os seus primos que não estão na sua casa. Então, por favor, não venha fazer média, não faça média. Não é hora de fazer média, é hora de falarmos a verdade. A verdade é a seguinte: esse é o momento de nós respeitarmos o que está proposto, lembrando que nós temos vozes que ecoam de um lado e de outro. Fica dentro, fica fora, o Brasil, o mundo. Gente, de verdade, diante de toda essa realidade, nós precisamos fazer parte do consciente coletivo. Obedecer aquilo que está proposto de maneira coerente, tá bom? Então, não fique desesperado, os mercados estão abertos. Ontem eu fui no mercado, vi que os profissionais estão lá atendendo e eles de fato nos recebem assustados, mas quando eles veem que é 2, é 3, é uma coisa, imagina aquele mercado lotado de gente, compra, não precisa disso. Isso é o momento e isso vai passar. Peço a você que respeite a proposta, porque esta é uma forma que nós estamos entendendo a nível de mundo, que foi adotada aqui no Brasil, ok? Qual é a forma? A forma é, nós precisamos evitar que essa curva, como está sendo chamada, cresça de maneira exponencial nesse momento. Então, se hoje nós respeitarmos as regras, daqui a 10 ou 15 dias, nós estaremos isentos de um grande surto. E o problema já não é nem a ideia da contaminação viral. A questão agora é a diminuição da curva, porque a nossa saúde não suporta receber um número elevado de pessoas no hospital ao mesmo tempo. Tenho dito isso, vamos ao texto bíblico, onde as pessoas estão se valendo de Isaías capítulo 26 para deixar uma mensagem. Tamo junto, acompanhando agora o texto. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que trata-se de um cântico, tá bom? Primeira coisa, é um cântico. O meu dever agora é apresentar para você o contexto. Por quê? Quando nós falamos do Evangelho, quando nós pregamos, quando nós utilizamos na Bíblia, nós precisamos ter a hombridade de... Deixa eu abaixar o volume. Nós precisamos ter a hombridade de compartilhar com as pessoas os fatos. Por exemplo, o texto de Isaías capítulo 26 é um cântico que será entoado em Judá, é um cântico que o profeta Isaías faz ecoar. Ele faz com que esse cântico, que tem uma expectativa profética e poética, alcance as pessoas, de modo que elas encontrem no futuro duas coisas. Primeiro, é uma profecia há de se cumprir. Segundo, em se cumprindo ou quando se cumprir, as pessoas deverão lembrar-se dessas palavras para que elas possam fortalecer-se na sua fé. Então, o contexto do Isaías capítulo 26 é um contexto dramático, é um contexto que aponta para uma realidade da nação de Israel, e aqui nós entendemos algumas coisas, entre elas, a proliferação, o crescimento, o surgimento de uma nação forte, chamada de ímpia. E aí há também aqui o outro posicionamento da nação de Israel, que vai dizer: a nossa cidade é forte e os nossos muros são como trincheiras. O que ele está dizendo e ele está apontando é: vocês estão dizendo que a cidade de vocês é fortalecida. Está falando de Judá. Está falando da nação de Israel, da nação de Judá, melhor dizendo. E a nação de Judá olha e diz assim: nós estamos protegidos, nós estamos fortalecidos. Mas ele vai dizer o seguinte, que não tem como, abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Ele está mostrando dois cenários que são contraditórios. O cenário físico é as pessoas se valendo da sua segurança, da segurança dos seus muros. Mas, na verdade, dentro de uma visão célica e espiritual, ele está dizendo que as portas se abrirão, as portas ou os portais eternos para receber aqueles que são justos e aqueles que são fiéis. Dentro do contexto do capítulo 26, vai haver morte. Vai haver, sem dúvida nenhuma, uma questão de conflito. E aí ele está dizendo que haverá morte de justos e de ímpios. Haverá morte do povo que é justo e do povo que é ímpio. Ele também está dizendo que a nação de Judá já consegue visualizar
e dizer, existe um povo que se ergueu contra nós. Eles se fazem nossos senhores, além de ti. Então, quando você falar do capítulo 26 do profeta Isaías, você precisa apresentar um cenário onde a Síria e o Egito, quando eu falo a Síria, eu estou falando da força babilônica, a Síria e o Egito, eles vão se fortalecer e eles tomarão força contra a nação de Judá, contra o reino de Judá. Consequentemente, eles se assenhorarão de todo o poder. E aí então, Isaías está dizendo que haverá um momento em que Deus permitirá que essa roda se inverta. É o texto onde ele diz assim, ó, os pés a pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos do pobre, ok? Então nós temos o que aí, pastor? Nós temos um cenário político-social nos dias que Israel viveu lá atrás. Qual é a visão? Sempre que eu olhar para o texto de Isaías, capítulo 26, eu vou enxergar aqui em mim, com fé, alicerce para anunciar aos povos que nós estamos, sim, sujeitos a viver dias como estes. Para você ter uma base, esse cenário se cumpriu com a tomada da Babilônia. Esse cenário também se cumpriu quando o Império Babilônico tombou. Tá entendendo? Esse cenário ainda vai se cumprir no que diz respeito ao futuro, porque o profeta Isaías vai dizer que os mortos ressuscitarão. O que é isso, pastor? O profeta Isaías, no capítulo 26, é praticamente um dos poucos textos do Antigo Testamento que fala da ressurreição que há de vir. Olha quanta riqueza nós temos no capítulo 26 e nós não olhamos para isso porque estamos com os nossos olhos focados na crise atual. Então, o capítulo 26 não fala só de crise. O capítulo 26 fala de um período muito mais conturbado. Fala de um passado que se cumpriu, fala de um futuro que se cumprirá. E aí, consequentemente, nós encontramos aqui algumas falas. Entre elas, esta fala que nós utilizamos para nós nos dias atuais, mas que não são exclusivistas. Não são somente para nós. Essas falas, elas já foram, inclusive, utilizadas pelo povo de Israel, pelo povo de Judá, pelo povo hebreu. Houve situações, como, por exemplo, lá no livro do Êxodo, quando no dia da praga dos primogênitos, quando os primogênitos haveriam de ser tocados pelo anjo da morte, os filhos de Israel foram orientados por Deus. O que é isso? É um comportamento bíblico apresentado a todos os povos que creem em Deus, que a segurança que nós tanto buscamos, e essa segurança que nós tanto buscamos, geralmente, ela está voltada para a força imperial. Em alguns momentos da sua vida, você olhou para a medicina, em alguns momentos da sua vida, você olhou para o Estado, em alguns momentos da sua vida, você olhou para as vozes experientes dos homens da mídia e colocou seu coração ali. O que nós temos, na verdade, é a Bíblia nos conduzindo para o recôndito do nosso lar. Glória a Deus. Ela está dizendo, a segurança sempre esteve aí, dentro da sua morada. O ambiente de confiança é o seu lar. Quando a segurança falhar, quando a saúde falhar, quando os mecanismos científicos falharem, quando as falas não surtirem mais efeito, é para dentro do seu lar que você deve voltar. É o que ele está dizendo. Inclusive, se nós fôssemos falar de versículo por versículo, nós teríamos coisas maravilhosas. Eu tenho aqui algumas coisas, eu quero compartilhar com você. Aqui é meus tesouros, meus tesouros. Isso aqui é um comentário do profeta Isaías, tá bom? John Oswald, comentário do Antigo Testamento. Eu indico, se você quiser comprar, eu vendo, mas não estou falando disso aqui. Não estou aproveitando esse momento para falar disso. Então preste atenção. Eu gosto muito desse comentário. Eu quero ler algo aqui, deixa eu ver. Olha isso. Presta atenção, fica aí. Capítulo 26, tá bom? Nós estamos falando do capítulo 26 do Isaías. Vamos lá.
Primeira coisa que eu quero falar. Ele faz um comentário do versículo de número 1 e diz assim, ó. Essa afirmação pode ser entendida de uma maneira entre duas. Primeiro, é possível que na cidade ideal os muros e plataformas sejam a salvação divina. Isso é, os muros de pedra e terra dificilmente nos salvam daquilo que tanto nos ameaça a existência. A única verdadeira defesa é o livramento que vem de Deus. A segunda possibilidade é que Deus tenha posto os muros da cidade por salvação. Inclusive, Skinner prefere esta, à luz da menção dos portões no versículo 2. Ele crê que uma cidade de muros espirituais e portões físicos não fazem nenhum sentido. Entretanto, uma poesia, tal literalismo é necessário. O Cheyenne parece certo em chamar isso de feliz inconsistência. Aliás, os portões nem precisam ser literais. O ponto é que o acesso à cidade de Deus é livre àqueles para quem a retidão e a fidelidade são preeminentes. Você entendeu? Aqui no capítulo 26, uma ponte constante entre o físico e o eterno, entre o imanente, o transcendente, entre o natural e o sobrenatural, entre o humano e o célico, ok? Então esse aqui é o momento em que você precisa se posicionar. Até que ponto a segurança do físico está te dando sustentabilidade? Eu sei que existem pessoas que não estão suportando. O físico não é suficiente. As notícias, as informações não estão sendo suficientes. Saber que ficar dentro de casa não está sendo suficiente. Existem pessoas que estão dentro de casa. Eu vou dizer, inclusive na Alemanha, pessoas estavam dentro de casa e o vírus chegou. Chegou por quê? Porque, infelizmente, essa bactéria, ou melhor, esse vírus, ele tem essa projeção. Ele não é controlado apenas pela clausura. Pelo contrário, eu admito que a verdadeira segurança vem do Senhor. Por isso, os portais eternos, a confiança da oração, esse é o momento de nós nos apegarmos a Deus. E nada melhor do que estar em família. Fique com a sua família. Não é só porque é quarentena, não. É porque se existe um lugar seguro para a minha vida e para a sua vida, é estar junto com a nossa família. Estou procurando aqui um comentário para vocês aqui, tá bom? Fique com a sua família e atente para isso aqui. O comentário feito aqui no versículo 19 é a resposta à pergunta implícita. Ela faísca na mente do profeta como a resposta inspirada a seus próprios desvaneios. Como tal, ele, juntamente com o versículo 19, se você quiser, junto com o capítulo 25, versículo 8, representa a mais elevada concepção da ressurreição no Antigo Testamento. Foi o que eu disse agora há pouco para vocês, tá certo? Esse versículo 19 e o versículo 20, que nós estamos usando, valendo-se e citando, eles têm essa projeção. Agora, o conselho de vá, meu povo, e entre em seus quartos, ele precisa ser tomado em consideração sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é no lar. Eu gosto dessa ideia de que você trabalha o dia todo, está cansado, exaurido, seu chefe falou, um ônibus lotado, um trânsito causticante, e você quer chegar em casa, quer chegar no lar. O que nós estamos vivendo hoje é um estresse a nível mundial. Nada melhor do que o lar, nada melhor do que a família. Pode ser um tanto cansativo muitos dias, mas saia, faça umas paisagens. Eu mesmo, meu próximo vídeo vai ser no nosso quintal, para você não ficar sempre dentro desse mesmo ambiente, para que você possa entender. Veja isso aqui, ó. A tarefa de determinar o orador em todo o versículo não é fácil, especialmente em vista da mudança de pessoa na primeira linha, porque nós temos no capítulo 26 essa questão onde existem os cânticos dos poetas, a fala do profeta e a fala do próprio Deus, aconselhando, direcionando o povo a que retornem e que voltem para dentro das suas casas. Por quê? Porque o juízo de Deus está passando. O que eu entendo aqui é o seguinte: sempre que houver o juízo de Deus, o conselho prático é o seguinte: fique com a sua família. Sempre que a mão de Deus estiver visitando os povos, o melhor lugar para se estar é com a família, tá bom? Sempre que você perceber que existe um juízo, o pastor Josué Brandão disse uma coisa muito bonita, ele disse, há um sinal de juízo de Deus. Por quê? Porque altos e baixos, ricos e pobres, e todas as nações estão sendo tocadas por este juízo. Sendo assim, fique com a sua família, é o melhor lugar, é o melhor ambiente. Veja isso aqui, ó.
onde este é diretamente o destinatário do discurso? Tudo indica que o versículo 19, a semelhança do 20, é que está em pauta como uma consolação ao povo e um encorajamento à sua fé. É mais difícil de decidir entre as outras duas opções. Se Deus é o orador, logo ele está dizendo, se é Deus quem está falando nos versículos 20, então ele responde a perguntas e fala aos moradores no pó. Isso é, no imperativo. Isso é atraente e logicamente correto, visto que, como diz Young, somente Deus pode ordenar aos mortos que ressuscitem. Ao mesmo tempo, não há indicação de mudança de orador à luz dos versículos precedentes, nos quais Deus era o destinatário do discurso. A ideia, então, é a seguinte, no capítulo 26, a voz é dirigida a Deus, os fatos são apresentados a Deus, o cântico é entoado a Deus, a lamuriação é falado a Deus, ou seja, o povo está reprimido e dizendo, Senhor, nós estamos sofrendo, nós estamos sendo reprimidos. E aí o Senhor então responde e diz, fiquem dentro de casa, aguardem, porque o meu juízo está vindo e eu trarei justiça. E o que deve chamar a nossa atenção é que justos também morrerão, mas ele está dizendo, mesmo os justos que morrerem serão abraçados pelo Senhor na eternidade. Por isso, boa é a fala que diz, o máximo que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo nas mãos de Jesus. Fique com esta palavra, não se desespere, fique com a sua família, abrace a sua família, agora há pouco. Enquanto eu estava preparando esse material, a minha esposa veio e disse que nessa madrugada ela estava orando com os companheiros, irmãs de oração, algumas espalhadas inclusive pelo mundo, pessoas que estão nos Estados Unidos, pessoas que estão em outros estados, e elas estavam orando e chegando a uma conclusão muito maravilhosa. A conclusão muito séria é a seguinte, o mundo está sendo trazido a uma reflexão. Você precisa, em nome de Jesus, reavaliar a sua relação com Deus, por conta da igreja que você está, da fé que você professa, do que você tem acreditado. Olha o que eu estou dizendo agora. Olha o que eu estou dizendo agora. Eu estou dizendo que esse momento de reflexão, quando você fica dentro da sua casa, aproveite para analisar, em nome de Jesus, analisar quais têm sido os padrões propostos pela igreja que você está inserido. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Nós estamos sendo, sim, roubados. Quando eu digo nós, eu estou dizendo o mundo, nas nossas convicções. Guarde o que eu estou dizendo agora. Existem homens que adoram a Satanás, homens que se prostram diante de Mamon, homens que se curvam diante de espíritos imundos, homens que se prostram diante de um ambiente de promiscuidade e de prostituição, homens que infelizmente estão adorando a Satanás dentro de seitas satanistas. Isso prolifera, é muito lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos uma ordem que tem trazido um novo padrão e conceito de religião aos homens. E eu já sei, você também, de pastores que estão tomando esse comportamento. Estão indo em busca de alianças por conta de dinheiro. Estão se dobrando a deuses como esses que estão sendo adorados, quer seja na maçonaria ou em outro ambiente. Nós temos algumas denominações que pessoas batem tambor na feitiçaria e depois vêm aos cultos. Nós temos pregadores do suposto evangelho, do dito evangelho, que estão usando drogas, que estão bebendo em bares, que estão transformando o evangelho numa verdadeira vergonha dentro dos hotéis. Essas pessoas estão assumindo os púlpitos das nossas igrejas. E nós estamos ali, ouvindo-os, vendo-os. E por conta da nossa fé, do nosso coração sincero, nós estamos sustentando isso. Deus está te convidando a fazer uma reflexão. Eu preciso dizer isso. Eu tinha que te falar isso. O meu coração está partido, mas eu estou entendendo como está proposto em Isaías capítulo 26. Esse momento de você, vá, meu povo, entre em seus quartos,
tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Então, eu quero lembrar a você que esse conselho Jesus deu aos israelitas. Aqui, ó, vou ler, tá bom? Para você ficar de boa. Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado. Esse texto é um texto apocalíptico de uma fala de Jesus, profetizando aos israelitas, à nação de Israel. Eu só estou me valendo desse texto para chamar a sua atenção para o fato de que o Senhor está nos ensinando que há uma metodologia de reflexão pessoal. Esse momento é o momento de nós assumirmos uma postura de responsabilidade pessoal. E se tem algo que a gente precisa ver agora, é a maneira constrangedora como as pessoas estão tratando os cultos. De dentro da sua casa, eu quero te pedir, seja consciente em adorar a Deus de maneira plena. Volte desta quarentena com saúde mental, com saúde social, com saúde com saúde cívica e com saúde espiritual. Volte para a sua vida cristã, de relacionamento cristão, com coragem. Os profetas estão sendo silenciados, os verdadeiros pregadores estão sendo acachapados. Nós estamos sofrendo uma crise, onde a verdadeira adoração tem sido trocada. O ambiente de louvor a Deus tem sido vituperado. E o Senhor está dizendo, reflita nesse momento, porque o anjo do Senhor está passando. Deus abençoe, desculpe o meu rumor, mas eu estou sendo tocado de verdade por esse ambiente, onde a igreja está começando a conscientizar-se. Glória a Deus! Pai, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, eu quero aproveitar esse momento para orar com os nossos irmãos que assistiram todo esse vídeo. Eu quero orar sim, nessa hora eu quero orar, e orar como os profetas nos ensinaram. Orar e pedir a Deus que erga um muro, erga, Senhor, um muro de proteção, pois a tua palavra garante que os fiéis serão protegidos. E aqueles que são seus, aqueles que são santos, aqueles que aprove ao Senhor recolher em um tempo como esse de juízo, que eles possam ser recebidos na eternidade como vencedores e vitoriosos. Há um grupo de homens e mulheres que enfrentam essa crise espiritual que assola as nações, o desrespeito e as falas malignas que estão nos lábios dos homens maus. Que o Senhor possa encorajar o coração dos teus filhos a suportarem esses dias em família. Eu oro em nome de Jesus. Abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, abençoa todos os teus servos, todos os homens e mulheres, para que possam abrir os olhos para essas verdades, de que nós não podemos mais continuar compactuando. Não que isso vai impedir a proliferação do vírus, mas isso vai trazer paz aos nossos corações. Eu não compactuo com essa mentalidade sórdida, promíscua, aviltante, não só, Senhor meu Deus, dos prostitutos que estão em questão, mas também daqueles que se dizem homens de Deus e que estão, infelizmente, no ambiente sagrado, fazendo aquilo que não te agrada. Eu peço ao Senhor que por eles, por nós, pelos teus servos, traga, Senhor, essa justiça em nome de Jesus.